Olá! O Ciência é Tudo já está no ar para te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Eu sou Priscila Rangel e o episódio de hoje é sobre trabalho e tecnologia em tempos de pandemia do coronavírus. Isso porque o avanço da Covid-19 foi capaz de alterar rotinas de trabalho pelo mundo inteiro e a tecnologia tem sido fundamental para solucionar problemas e reinventar o cotidiano. Então, se você estiver pronto aí, vamos juntos! Para garantir o acesso de pacientes a cuidados médicos e, ao mesmo tempo, evitar a contaminação dos profissionais de saúde, a telemedicina aparece como alternativa. Além dela, ferramentas tecnológicas garantem que o tráfego de alguns documentos da área de saúde seja feito totalmente online. O termo telemedicina tem origem na palavra grega tele, que significa à distância. Na década de 1960, por exemplo, médicos da NASA já monitoravam da Terra as funções vitais de seus astronautas no espaço. Hoje, além do monitoramento à distância, a telemedicina proporciona uma série de serviços, como as teleconsultas e as teleinterconsultas, que são as trocas de informações entre médicos. São vários outros serviços, tá? Então nós temos as teleorientações, temos a teletriagem, que eu vou chamar de teletriagem referenciada, nós temos os telediagnósticos, a teleconsultoria, a teleeducação, outros serviços que não são factíveis ainda como fato hoje, é a chamada telecirurgia. Talvez dentro de 5 anos, a telecirurgia robótica, de uma forma não presencial, possa se tornar cada vez mais comum. Em 2002, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu as bases da prestação de serviços através da telemedicina no Brasil, por meio da Resolução 1643. Antes do início da pandemia, ainda estávamos, ou na verdade estamos ainda, usando a resolução de 2002, porque o de 2018 foi revogado. Então, os avanços da telemedicina nesse período de pandemia não foram decorrente nem da evolução da formação médica, mas foram decorrente de lei e portaria. A Lei 13.989 ampliou o alcance da telemedicina, autorizando sua prática para todas as áreas de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. E para garantir agilidade e segurança na emissão de documentos médicos de forma digital, o ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, lançou um portal para validação de receitas e atestados. Com a regulamentação da telemedicina, nós tínhamos essa lacuna. Como que nós fazíamos a emissão de um documento de saúde? E a nossa contribuição é permitir que os documentos digitais em saúde, eles possam ter mecanismos para que a gente tenha certeza, garantia de que a assinatura está sendo realizada por um médico, de que um farmacêutico está tendo segurança na hora de fazer a dispensação de um medicamento. Por analogia, eu diria que o certificado digital seria o equivalente a uma assinatura com firma reconhecida, onde não se pode negar que tenha sido a própria pessoa que assinou e aquilo tem uma validade. Isso, particularmente, é muito importante quando nós trabalhamos com a questão de medicamento e principalmente os medicamentos controlados. Além dos cuidados para evitar fraudes em documentos médicos, a telemedicina também enfrenta outros desafios, como a ideia de que a tecnologia desumaniza a relação entre médico e paciente. A maior forma de desumanizar é não oferecer nada, é não oferecer nenhum acompanhamento. Nesse exato momento, a telemedicina talvez seja a forma mais humana de cuidar de alguém em um momento de isolamento.
porque eu posso me conectar, eu posso acompanhar, eu posso orientar, eu posso prescrever medicamento. Então, esse é um processo importante. Após o fim da pandemia de Covid-19 e, consequentemente, do isolamento social, qual será o futuro da telemedicina no Brasil? Primeiro, telemedicina é irreversível. Irreversível porque a sociedade humana está num processo de transformação digital. A telemedicina é apenas o acompanhamento da medicina a essa transformação digital. Tá? Então, isso é muito importante caracterizar que a telemedicina é o braço da medicina para nós nos organizarmos com medicina conectada. Ela ajudou a trazer a internet para o Brasil na década de 90 e atualmente oferece infraestrutura de rede para o ensino, pesquisa e inovação. A RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, funciona como uma internet acadêmica de alcance nacional. Pois é, quem vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto é o diretor-geral da RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o Nelson Simões. Nelson, que bom te ter aqui, obrigada por aceitar esse convite. A gente sabe, né, que a RNP tem um trabalho muito importante, e sobretudo quando a gente pensa nesse cenário de Covid-19, né, que são muitas ações aí voltadas para a ciência, a tecnologia, nas universidades. Queria começar que você trouxesse um pouco do trabalho dessa rede e como que isso está convergendo aí nesse cenário de Covid-19. Muito obrigado. Acho que a gente tem um momento único no Brasil, todas as universidades ligadas nessa rede nacional. Você pode pensar como o sistema RNP, né, como uma internet avançada para todas as instituições que fazem educação, pesquisa e inovação no Brasil. Então, ali estão as universidades, os institutos, centros de pesquisa, laboratórios com equipamentos únicos, são importantes para vários campos do conhecimento, mas também estão os hospitais, mais de uma centena de hospitais de ensino, hospitais de pesquisa, grandes hospitais. Estão os ambientes de inovação. É como se a gente botasse juntos dentro de uma internet muito especial, com alta capacidade e aplicações para colaboração à distância, todas as instituições e quase 4 milhões de alunos, professores e pesquisadores do Brasil. É esse grupo que, em conjunto, ao longo dos anos, vem desenvolvendo conhecimento, trabalhando com todos os seus pares, em outros países, em outras instituições, né? E, nesse momento, estão muito, muito mobilizados, né? Sejam eles aqueles que estão na frente, né? Buscando soluções para a pandemia do Covid, mas vários outros que também estão apoiando no aprendizado, né? E nas questões de suporte a toda essa colaboração à distância, que é fundamental para a gente superar esse momento de crise. Você está falando justamente, né, dessa importância aí do suporte técnico, da rede, do banco de dados e todas essas questões que são importantíssimas nesse momento para todos esses órgãos que você citou, para a pesquisa, para as universidades, para os hospitais. O que a gente pode falar de ações que estão sendo realizadas, de parcerias que acontecem nesse momento, que é um momento atípico e que tem precisado mais do que nunca, né, do trabalho de muitas áreas em conjunto? Primeira coisa que foi um resultado de um esforço conjunto nosso, das universidades, dos institutos, logo nos primeiros dias, né, a pandemia, foi aumentar esse espaço que a gente tem de vídeo colaboração. Pra vocês terem uma ideia, a gente tinha cerca de 700 usuários, menos de 1.000 usuários concorrentes em âmbito de Brasil, né, em sessões de colaboração. Isso rapidamente cresceu, a gente chegou a 7.000, não parou, chegou a 15.000, e isso exigiu de todos nós, né, condições, junto com empresas também parceiras, né, de construir essa plataforma para colocar todos juntos, trabalhando em conjunto. E isso serve para a pesquisa, mas em especial serve também para a educação, né? E muitos desses processos, né, da aprendizagem, da educação à distância, da formação e da educação continuada, nós precisamos nos aliar com os professores, com aqueles que estão produzindo e gerando conteúdos,
para que seja um processo mais simples e mais fácil e a gente consiga continuar trabalhando. Outra ação muito importante que se seguiu a isso foi na área de saúde, ainda com vídeo colaboração, mas também com uma expressão, né, de integração de certos atores. E aí eu acho que esse meio da junção dos atores que estão fazendo a educação, a pesquisa, e podem ajudar aquele que está lá na ponta fazendo assistência foi fundamental também. Muito bom. Eu acho que, Nelson, a gente pode também acrescentar nisso o trabalho feito pela telemedicina, né? Que é algo que agora está acontecendo mais do que nunca e que precisa desse suporte. Eu queria aproveitar esse gancho para saber quais os maiores desafios que vocês têm enfrentado para conseguir justamente dar esse suporte para essas áreas. Então, nessa área do apoio à educação e à teleassistência também, já existe no Brasil, há mais de 10 anos, uma rede estabelecida entre os principais hospitais, a Rede Universitária de Telemedicina e Telesaúde. Então, esses grupos já vêm colaborando há muito tempo, eles têm grupos de discussão que se reúnem regularmente para cuidar de temas, de novos protocolos, né, de novas técnicas, de ouvir especialistas do Brasil e do exterior, trocar informação, né? Então, quando surge esse momento, essa rede foi fortemente demandada e articulada para se voltar para suportar essas atividades que hoje são as mais importantes na área da assistência primária, especialmente na assistência primária e na formação dos gestores, né? Então, na RUT, né, como a gente chama, a Rede Universitária de Telemedicina, grupos surgiram especificamente para tratar da Covid. Grupos surgiram para apoiar os especialistas que estão nas unidades de terapia intensiva. Então, há muito trabalho colaborativo apoiado nos grupos que se reúnem entre os hospitais, entre a Fiocruz, entre os centros de pesquisa integrados pela RNP. A Covid-19, eu acho que é uma surpresa para a grande maioria, até para os próprios cientistas. Como é que você vê daqui para frente, né? Uma das ações que a gente olha e vê que é muito importante é essa integração de todos os gestores, né, nesse momento. Essa ação, por exemplo, nos levou a apoiar o Ministério da Saúde na conectividade das unidades de saúde da família. Então, atuar para que elas tenham possibilidade de, ao atender cada pessoa em cada ponto do Brasil, poder levantar as informações sanitárias, epidemiológicas e distribuir isso para que nós possamos tratar, né, e com maior informação, isso é fundamental. Nós estamos transformando a forma de lidar também com a educação e muitos dos nossos alunos hoje também enfrentam uma dificuldade. Os conteúdos estão até disponíveis em serviços digitais, as universidades têm seus centros de dados, têm seus processos de educação à distância, mas alguns dos nossos alunos não têm condição de ter acesso a uma internet ou tem um acesso limitado à internet, seja pela capacidade, pela cobertura, ou mesmo por condições de pagar, né, por um plano de dados, né, que lhe permita fruir. Então, nós temos desafios que a RNP vem apoiando as universidades, o governo, de tal forma que essa experiência que a gente está passando possa servir também de oportunidade para a gente melhorar as nossas políticas, melhorar os nossos serviços e torná-los cada vez mais simples, mais fáceis, mais seguros, e que a gente possa realmente impulsionar a educação de qualidade e a ciência para todo mundo no Brasil, independente da localidade. Tá certo. Nelson Simões, diretor-geral da RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Nelson, obrigada, tá, por esse papo. Foi muito bom trazer um pouco mais dessa realidade do trabalho de vocês e que está sendo, né, tão importante aí para esse momento todo que a gente está vivendo. Obrigada. Obrigado a você, Carmen. A gente precisa fazer um intervalo agora, mas o Ciência é Tudo volta rapidinho, tá? Estamos de volta com Ciência é Tudo. A rotina de um astrônomo envolve laboratórios, agências espaciais, mas também fórmulas e cálculos.
Como será que esses profissionais estão desempenhando o trabalho em tempos de pandemia? Você descobre agora no quadro Ciência é o Universo. Quando a gente pensa na rotina de trabalho de um astrônomo, já imagina logo grandes telescópios, observações do espaço e imagens inacreditáveis do universo. Mas, além deste trabalho presencial em observatórios, laboratórios e agências espaciais, a rotina destes profissionais exige muitas e muitas horas diante de computadores, analisando fórmulas, cálculos para desvendar os mistérios do cosmos. E agora, nestes novos tempos, como eles têm feito para desenvolver as pesquisas? A resposta é remotamente, pelo home office, teletrabalho. Em Minas Gerais, o Observatório do Pico dos Dias, do Laboratório Nacional de Astrofísica, anunciou a suspensão dos trabalhos presenciais durante a pandemia do coronavírus. Alguns projetos foram adiados e muitas missões estão sendo realizadas remotamente. Os observatórios Soar e Gemini no Chile estão com as atividades paralisadas e o Observatório do Pico dos Dias, aqui em Minas Gerais, está funcionando de modo parcial. Então, os efeitos da falta dessa coleta de dados possivelmente vão ser sentidos nos próximos 2 a 3 anos. Outros efeitos que são importantes de serem comentados é que, primeiro, as atividades de pós-graduação estão parcialmente prejudicadas, então isso afeta a parte da pesquisa, sendo efetuada por mestres e doutores. As reuniões científicas também foram todas canceladas. E é de casa que o astrônomo do Observatório do Valongo, no Rio de Janeiro, Tiago Signorini, tem dado continuidade às pesquisas. O nosso trabalho pode ser feito com dados que já obtivemos. Esses dados duram muito tempo. Alguns astrônomos trabalham, inclusive, com dados disponíveis na internet. E a maior parte do nosso tempo é, na verdade, dedicada à análise de dados no computador, como vocês podem ver aqui. Então, o que acontece é que a maior parte do tempo a gente passa realmente em frente ao computador, analisando o dado, e esse tipo de trabalho não está sendo prejudicado pela quarentena, felizmente. Nos Estados Unidos não tem sido diferente. A astrônoma brasileira e pesquisadora da NASA, Rosali Lopes, fala dos desafios deste momento. Eu trabalho no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, mas no momento estou trabalhando aqui nesse meu escritório de casa e eu estou trabalhando muito bem em casa. Aliás, foi um pouco de surpresa para mim, porque antes eu nunca gostei de trabalhar em casa, eu sempre preferi ir para o escritório. Mas agora, com essa crise, eu descobri que trabalhar em casa é muito bom, muito sossegado. Eu tenho a companhia das minhas gatas, então está indo muito bem para mim. Felizmente, todo o meu trabalho eu posso fazer em casa. E enquanto astrônomos do mundo inteiro trabalham em casa com os dados já coletados sobre o universo, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, que fica no Rio de Janeiro, aposta na divulgação científica. As equipes de cientistas têm, de casa, feito lives e divulgado projetos como Marte em Casa. A iniciativa inclui tour virtual pelo museu, além de debates com astrônomos pela internet, até exposições virtuais. Mais informações em www.mast.br. Tecnologia e trabalho sempre estiveram ligados. Ela o torna mais fácil e produtivo. Mas em tempos de crise, como agora, que tecnologia e trabalho se fundem ainda mais. A necessidade de fazer reuniões por videoconferência e a urgência por compartilhar dados virtualmente são exemplos disso. A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de trabalho de muitos brasileiros. A quarentena acelerou o processo de digitalização de empresas de todos os tipos. Serviços como videoconferência, transferência de dados e até o uso de robôs estão se fortalecendo em tempos de isolamento social e trabalho em casa. No Brasil, programas e ferramentas online ajudam aqueles que podem trabalhar de casa.
Para algumas empresas, a transformação digital é questão de sobrevivência. Todos tiveram que reinventar suas formas de acessar os seus dados, de acessar os seus aplicativos, de continuar os seus negócios. E esse é o momento que a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental em toda essa transformação. Eles encontraram uma forma muito segura, utilizando esse tipo de tecnologia de desktop virtual, para colocar todos os seus aplicativos, os dados que o usuário precisa acessar, entregar isso para o usuário na casa dele com um simples link, e aí o colaborador pode acessar aquilo do tablet, de um computador simples, de um notebook, basta que tenha acesso à internet. No atual cenário, especialistas recomendam o investimento em tecnologia e a adoção dos chamados serviços em nuvem, onde os dados são armazenados de forma remota em sistemas computacionais. Já para a comunicação com a equipe ou com o cliente, existem diversos aplicativos que permitem reuniões e encontros virtuais. A gente utiliza algumas ferramentas para fazer isso. A principal dela é o Google Hangouts, é a ferramenta que mais nos auxilia no dia a dia. Com os clientes, a gente usa algumas outras ferramentas, como Microsoft Teams, como Skype, depende muito do cliente. A gente acaba usando várias ferramentas para fazer videoconferência. Outras ferramentas que nos ajudam muito aqui para transferência de arquivos é o WeTransfer. É uma ferramenta internacional que permite que você envie até 2 GB de maneira gratuita para até 20 pessoas por e-mail. Outra ferramenta que também nos ajuda muito, aí é muito mais ligada ao nosso processo de trabalho, é o Figma, que é uma ferramenta online de compartilhamento de trabalho de design. Então, você consegue ver todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. E a última que eu queria deixar uma dica também é a de planejamento de equipe, o Asana. É a ferramenta oficial que a gente usa aqui para organizar os projetos. E eu diria que é a base fundamental para a nossa operação hoje. É lá que a gente coloca toda a conversa dos projetos, é lá que a gente coloca todo o histórico, todas as tarefas, todos os cronogramas, mas de uma maneira visual, muito gostosa de usar e muito prática. Que tal a gente relembrar o surgimento do primeiro antibiótico da humanidade, a penicilina? Ela foi descoberta por acaso em 1928 pelo médico escocês Alexander Fleming. Com o avanço tecnológico, algumas formas sintéticas da substância podem ser fabricadas em larga escala. Você provavelmente já precisou tomar um antibiótico para tratar de alguma infecção, não é mesmo? E consegue imaginar como seria se esse remédio não existisse? Pois é, no início do século passado, não havia forma direta de curar ferimentos infeccionados, por exemplo. E um médico escocês chamado Alexander Fleming, em Londres, se dedicou a estudar uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, que infeccionava as feridas provocadas por armas de fogo. Em um descuido, ele deixou algumas amostras abertas e, quando voltou a verificá-las, percebeu que estavam contaminadas com um mofo causado pelo ar. O doutor observou que onde havia esse bolor, as bactérias não estavam mais em atividade e concluiu que aquele mofo, vindo do fungo Penicillium notatum, agia expelindo uma substância que destruía aqueles micro-organismos. E assim, praticamente por acaso, se descobriu o primeiro antibiótico da humanidade, a penicilina. Ela foi isolada pela primeira vez apenas em 1938, 10 anos depois da descoberta do Dr. Fleming. Com a Segunda Guerra Mundial e a necessidade de ajudar os feridos das batalhas, os doutores Howard Flower e Ernest Boris Chain, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, retomaram as pesquisas com a penicilina e conseguiram provar a eficácia da substância. Assim, ela foi utilizada pela primeira vez em um paciente humano em 1940 e a medicação foi considerada um marco na medicina. Depois dela, pesquisadores desenvolveram outros tipos de antibióticos, que hoje são fundamentais para lutar contra doenças como tuberculose, pneumonia e meningite. Mas fique atento! Apesar de ter grande eficácia, os antibióticos podem causar diversos efeitos colaterais no corpo humano, como problemas na flora intestinal e o desenvolvimento de alergias.
Por isso, eles devem ser utilizados apenas sob orientação médica e, no Brasil, só podem ser vendidos pelas farmácias com uma receita especial. E o episódio de hoje fica por aqui, mas a gente continua essa jornada do conhecimento na semana que vem. Eu sou Priscila Rangel e te desejo uma ótima semana. Tchauzinho!